amilenismo. O que é isso? O que significa? O que é que essa visão defende? Quais são os seus pontos principais? Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada. Aqui eu ajudo você a fazer com que o seu conhecimento bíblico seja aprofundado. Aqui eu mostro para você que teologia é para todos, para você também, que nunca estudou teologia antes, que não sabe o que a teologia estuda. Vem comigo, chega mais, assina o canal, participa aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar você muito com o seu conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, se você quer receber aí mais conteúdos como esse, eu estou fazendo uma série de vídeos. Esse mês eu estou colocando aqui vídeos novos todo dia, aulas aí que normalmente tem no máximo 30 minutos, são muito objetivas, mas que sempre traz um conhecimento sólido para você, que vai fazer muita diferença para sua vida, vai fazer muita diferença para a sua compreensão da palavra de Deus. Então, assine o canal, ative as notificações para você não perder aí os vídeos que eu vou continuar colocando por aqui, tá bom? Bom, tô chegando da igreja agora, né? Tô cansado, olho vermelho, como você pode ver, olho de cá, né? Ó, de cá, cantinho de cá, ó. Chegando da igreja agora, estou com fome, mas vim direto para cá gravar esse vídeo para você antes de mais nada. Por quê? Porque esse é o meu compromisso contigo. É o desafio que vai ajudar você a ter uma imersão profunda, estudando consecutivamente 30 dias de teologia, e também é um desafio para mim mesmo, porque não é fácil pôr vídeo aqui todo dia, mas eu faço isso primeiramente para a glória de Deus, segundo porque eu quero realmente ver você crescer. Então vem comigo, vamos lá entender o que é o tal do amilenismo, certo? Bom, o amilenismo, pessoal, primeiramente, ele é uma corrente escatológica. Olha aqui para mim. Na escatologia é a doutrina das últimas coisas, tem a ver com o estudo do livro do Apocalipse, outros livros e passagens da Bíblia que falam sobre as últimas coisas. No estudo da escatologia, você tem aí várias correntes, né? Tem uma corrente mais nova, que é chamada dispensacionalismo, tem um vídeo sobre ela, o link vai estar aqui embaixo na descrição. O dispensacionalismo é uma visão bem mais moderna e acabou sendo abraçado pela maioria da igreja evangélica, mas é uma visão que tem muitas complicações. É difícil você sustentá-la com bom embasamento bíblico e teológico, né? Você tem também aí o pré-milenismo clássico, você tem o pós-milenismo, você tem o amilenismo. E você tem bons estudiosos aí em todas essas visões. O amilenismo é a visão que é abraçada por muitos cristãos reformados, né? Especialmente na igreja presbiteriana. Acredito que a maioria dos reformados aí devem realmente ser amilenistas, e nós temos muitos bons teólogos e estudiosos que entendem que essa é a visão mais bíblica, tá bom? Eu vou explicar aqui para você o que significa então o amilenismo, quais são os pontos principais aí que distinguem, que diferenciam essa visão das demais. Vem comigo, vamos lá. Olha só, primeira coisa, esse termo amilenismo, muitos estudiosos amilenistas não gostam muito do termo, entende que ele não é um termo muito bom, porque esse A aqui, na língua portuguesa, é uma partícula de negação, né? Quer dizer não. Então, amilenismo é nenhum milênio, dá a ideia de que é uma visão que não acredita no milênio, o que não é verdade. O amilenismo acredita sim no milênio, tá? Essa partícula A traz a ideia de negação no português, e você vê isso, por exemplo, na palavra anormal, é não normal, né? Apartidário, não partidário. Então esse A traz a ideia de negação. Mas o amilenismo, ele não nega o milênio. Na verdade, o que ele faz é entender que o milênio não seja de forma literal, tá? O amilenismo não acredita que o milênio
seja um milênio literal. E também não acredita que seja algo lá para o futuro. Ele acredita no milênio, porém não acredita que o milênio seria literal e nem futuro. Para o pensamento amilenista, Apocalipse 20, né, onde a gente lê sobre o milênio, o que é o milênio? Que a gente lê em Apocalipse 20. É toda a era do Novo Testamento, desde a primeira vinda de Cristo até o fim do mundo. Você entendeu isso? Se não, preste atenção aqui em mim. E a nossa primeira palavra-chave é essa, amilenismo, tá? Anote aí. Bom, o amilenismo entende que o milênio, ao invés de ser algo que vai se manifestar lá no futuro, o milênio ele é algo que está acontecendo agora. Por quê? De acordo com o amilenismo, o milênio ele começou, né, lá na era do Novo Testamento, desde a primeira vinda de Cristo. Lembra? Jesus veio aproximadamente 2000 anos atrás. Então, desde que Jesus veio, lá na era do Novo Testamento, aí você tem aí o tempo passando até o fim do mundo. Esse período todo é considerado o milênio. Certo? Portanto, os 1000 anos de Apocalipse 20, Apocalipse 20 não fala sobre 1000 anos? Ah, professor, Apocalipse 20 fala de 1000 anos. Então, como assim? Se de Jesus até agora já tem 2000 anos, quer dizer, desde que Jesus veio até o momento quando tudo vai chegar ao fim, vai ter muito mais de 2000 anos. E o milênio só tem 1000 anos. Porém, o amilenismo acredita que esses 1000 anos devem ser entendidos de forma simbólica e não de forma literal, não é? De forma simbólica. A Bíblia fala muito de livros, de números aí, simbolicamente, né? Vários números na Bíblia ali traz a ideia de uma ideia por trás do número ali. A Bíblia fala, inclusive, que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia para Deus. Então, não seria uma referência literal, mas 1000 é um número grande, né? Então, o milênio seria aí um número grande de anos que nós temos, tá? Você tem, por exemplo, o número 7 na Bíblia. Jesus fala, né, que nós devemos... Até quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7. 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, dá 490. Será que você só deve perdoar 490 vezes? Se a pessoa pecar contra você 491, você não vai perdoar mais? Claro que vai, né? O 7 aqui é um número que traz a ideia aí de plenitude, né? Um número completo. É um exemplo que você deve perdoar muito. Não é? Aqui não é literal. Então, completamente possível realmente que esses 1000 anos do milênio não sejam 1000 anos literais, mas um símbolo que representa um grande período de tempo, tá? Esse ensino é baseado, primeiro, no fato de que os números na escritura, incluindo o número 1000, são frequentemente simbólicos ao invés de literais, como eu falei para vocês aqui. Acabei de falar. E aí está um exemplo, mais um exemplo aqui, né? Ó, Salmo 50:10. A escritura certamente não quer dizer literalmente 1000 montanhas. Quer dizer todas as montanhas. Depois você vai ler esse salmo lá para você entender um pouco mais dessa figura de linguagem aí, tá? Desse simbolismo. Visto que a prisão de Satanás é uma das principais características dos 1000 anos, agora o bicho pega, né? Por quê?
Alguém pode dizer assim, poxa, mas quando a gente vai lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3, nós lemos que Satanás vai estar preso durante o milênio. E aí? Se o amilenismo acredita que a gente já está vivendo o milênio, porque ele não é literal, né, 1000 anos literais, né, é um período de tempo, a gente já está no milênio, porque ele começa lá na era do Novo Testamento. E então a gente está no milênio, mas tem um detalhe, ué. Apocalipse 20, do 1 ao 3, fala que durante o milênio, Satanás vai estar preso. E Satanás não está preso. E aí? Como que o pensamento amilenista responde isso? Muito simples. Olha só. Satanás estava preso no tempo da primeira vinda de Cristo. E isso é claro a partir de Mateus, capítulo 12, versículo 29, tá? Se você ler Mateus 12, 29, você vai ver ali que Satanás estava preso. Você tem ali uma referência a Satanás. E quando Jesus fala ali, ele está usando a mesma palavra grega, tá? Vou até destacar aqui, ó. Ele usa a mesma palavra quando ele fala de amarrar, você vai ler lá o texto, ele usa a mesma palavra que aparece no texto de Apocalipse 20, versículo 2. Então, no milênio, Satanás vai estar amarrado, não é? Em Mateus 12, 29, Jesus veio e com a vinda de Jesus, com a era do Novo Testamento, se inicia o milênio e você lê que Satanás estava amarrado. Ele diz aos fariseus que o homem valente ali é Satanás, deve ser amarrado. No contexto dessa declaração, Jesus está falando da vinda do reino através da reunião dos gentios mediante a pregação do evangelho. Mateus 12, 29 interpreta Apocalipse 22. Então você deve ler para você entender Apocalipse capítulo 20, versículo 2, para você entender que como que Satanás, o que significa dizer que Satanás está amarrado no milênio, você precisa ler também Mateus 12, 29. Ele explica o que isso significa. O que significa Satanás estar amarrado? O que significa Satanás estar amarrado? Olha só. Deixa eu voltar a tela aqui para você prestar atenção. Satanás é um espírito, certo? Um espírito não é amarrado literalmente, não é igual você amarrar uma pessoa. Então tem gente que fala assim, como assim? No milênio Satanás vai estar amarrado, a gente não pode estar no milênio porque Satanás não está amarrado, ele está bem soltinho por aí. Mas o que quer dizer Satanás está amarrado? Quer dizer que ele não vai conseguir fazer nada? Não, não quer dizer isso. Dizer que Satanás está amarrado quer dizer que o evangelho não vai ser impedido de ser pregado com sucesso entre as nações. Então, esse amarrar de Satanás é que o diabo não consegue, desde que Cristo veio, ele não consegue mais enganar as nações como ele enganava antes. Isso significa dizer que Satanás está amarrado. A ação do diabo, no sentido de enganar as pessoas, de enganar as nações, ela se torna restrita. Então, é nesse sentido que ele está amarrado. Ele não consegue mais agir como ele agia antes. Certo? Os amilenistas não esperam um arrebatamento 1000 anos antes do fim. Então, para o amilenismo,
não vai ter um arrebatamento aí 1000 anos antes do fim. Nem também uma vinda de Cristo, um arrebatamento, né? Tem hoje, principalmente, fala-se não somente no arrebatamento, mas em um arrebatamento secreto, o que é uma ideia nova, uma ideia do dispensacionalismo, né? O arrebatamento secreto. Não é o que o amilenismo crê, num arrebatamento secreto, tá? Secreto não. Nem em uma vinda de Cristo 1000 anos antes do fim. Nem esperam que a grande tribulação ocorra 1000 anos antes do fim do mundo. Quando que vai ser a grande tribulação? Vai ser 1000 anos antes do fim do mundo? Não. O amilenismo ensina que todos esses eventos ocorrerão no fim e serão seguidos pelo estado eterno. Então, você não vai ter um monte de eventos acontecendo separadamente. Você vai ter um único evento aí que inclui a vinda de Cristo ali depois da grande tribulação, né, ou no ápice dela, a vinda de Cristo. E aí você tem ali o julgamento final, o estabelecimento do novo céu e da nova terra, tudo isso acontecendo aí de forma praticamente simultânea, né? Por isso, o amilenismo ensina que a trombeta, quando você lê sobre a trombeta, deixa eu destacar aqui, trombeta, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, é a última trombeta, já é a última trombeta. E aí, depois disso, você tem aí o arrebatamento, rapto, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os eleitos estarão para sempre com o Senhor na glória celestial. Da mesma forma, o ensino amilenista. Olha só, um outro ponto aqui. Então, vá anotando aí para você entender, tá? Primeira coisa, a palavra amilenismo não faz jus ao que o amilenismo realmente entende, tá? Porque ele não nega o milênio. O que ele acredita é que o milênio não vai ser 1000 anos literais. Né? O que ele acredita é que o milênio vai ser agora e não no futuro, mas ele não nega o milênio. Segunda coisa que vimos aqui, o amilenismo, ele acredita que que Satanás está amarrado, né? Mas como assim que Satanás está amarrado, mas a gente vê ainda tanta coisa ruim acontecendo e tal? É porque a Bíblia, à luz do texto lá de Mateus 12, 29, quando a Bíblia diz sobre amarrar Satanás, não quer dizer que Satanás vai ficar ali sem fazer nada. Quer dizer que ele não vai conseguir ter mais todo aquele poder que ele tinha antes de enganar as nações. Porque agora o Evangelho está entre nós, Cristo veio a nós e agora o Evangelho avança, não é? E as nações já não são mais enganadas como antes. Terceiro ponto aí que nós vimos é que para a visão amilenista, você não vai ter lá um monte de eventos acontecendo, igual no dispensacionalismo, né? Você tem um arrebatamento secreto, aí Jesus leva a igreja, Israel fica, depois você tem um arrebatamento visível, o primeiro é invisível, a primeira etapa, a segunda é visível, muita confusão. Para o amilenismo, não. Você vai ter aí um único evento, a vinda de Jesus, ela é visível, todo olho verá. Não há uma base clara bíblica para você dividir o arrebatamento, a vinda, segunda vinda de Jesus em duas etapas, né? Uma etapa visível e a outra invisível. Não tem. A segunda vinda de Jesus é uma etapa só, senão parece que está tendo terceira vinda também, né? Não, é uma etapa só. E essa vinda é visível, todo olho verá. Não vai ter um arrebatamento secreto. Vai ser visível, todo olho vai ver. E aí, mais um ponto aqui diferencial do pensamento amilenista é que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Diferente, eu digo diferencial,
especialmente aí da visão que mais predomina hoje, que é a visão dispensacionalista, né? Não, pré-milenista, dispensacionalista. Você ouve muito pregações, louvores, dizendo, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Bom, ao que tudo indica, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, né? Porque a grande tribulação, mas a igreja, a grande tribulação é a ira de Deus. A igreja não vai experimentar a ira de Deus, não. A grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira dos inimigos da igreja contra ela. É a ira do diabo contra a igreja. E a igreja sofreu tribulação, sofreu perseguição ao longo da história da igreja toda. É só você ler a história da igreja, você vai ver que a igreja foi perseguida desde o primeiro século. Cristãos, né, sendo entregue nas arenas dos leões lá, no Coliseu Romano. Então, assim, tribulação para a igreja é algo que sempre teve na história dela. Por que não teria agora, né? Então, ó, Mateus 24, 29 é imediatamente seguida pela trombeta que anuncia a vinda de Cristo na aparição real de Cristo sobre as nuvens e a Assembleia dos Eleitos. O amilenismo não ensina um período de paz e prosperidade sem precedentes para a igreja antes do fim, tá? Essa visão aqui, o amilenismo não acredita nisso de modo algum. Que antes da vinda de Cristo, a igreja vai experimentar um grande avivamento, uma grande prosperidade, pessoas se convertendo. Ao contrário, no final do tempo, o amor de muitos se esfriaria, né? As coisas tendem a ir piorando cada vez mais e a perseguição a aumentar cada vez mais, né? Naqueles últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está lá em 2 Timóteo 3:1. Tempos nos quais os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Versículo 13. Certo? Bom, pessoal, então, olha só, resumidamente, é isso. A segunda palavra aqui, como a gente falou de período de prosperidade, então a segunda palavra-chave é prosperidade, tá? A segunda palavra-chave do nosso desafio. Eu vou falar a terceira aqui para você. Eu espero que você tenha entendido um pouco aí dos pontos centrais do pensamento amilenista e que você os anote para você entender. Se você quiser, eu posso explicar aqui também outras visões. Essa daqui eu vejo muita gente pedindo, expliquei, mas posso te explicar também a visão pós-milenista, a visão pré-milenista, né, o pré-milenismo clássico. E dispensacionalismo já tem aqui um vídeo introdutório. Se você quiser também vou fazer outros vídeos explicando com mais detalhes aí essa visão, inclusive o seu surgimento, né, que tem apenas aí em torno de 200 anos mais ou menos que surgiu. Tá bom? Então, a nossa terceira e última palavra-chave para a gente fechar esse vídeo é a palavra fechar. Você que veio comigo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, reveja o vídeo de novo. Talvez alguns conceitos aqui sejam novos para você. Escatologia é um assunto mais complexo mesmo. Talvez surjam outras dúvidas. E aí você pode colocar aqui embaixo, a partir do que eu falei, pode surgir outras dúvidas. Você pode deixar aqui embaixo que eu faço outros vídeos aí explicando com mais detalhes. Mas o principal que você precisa saber é isso que eu te falei aqui. Esses pontos que eu sintetizei para você são os pontos centrais que caracterizam a perspectiva escatológica chamada amilenismo. Grande abraço, que Deus abençoe você. E agora sim vou lá comer um pouquinho e dormir, descansar, porque amanhã o dia é longo. Que Deus abençoe você também, o seu restante de noite aí, a sua semana, a sua família. Um grande abraço e eu fui!